Vamos abordar os conceitos de fluxo de um campo magnético, variação de fluxo de um campo magnético, força eletromotriz. Suponhamos que existe numa determinada região do espaço um campo magnético B. Este campo magnético, claro que sabemos que está a ser criado por um ímã que tem aqui a sua polaridade norte e deste lado terá a sua polaridade sul, porque as linhas do campo magnético, que estão aqui representadas, como sabemos, têm origem no polo norte de um ímã e terminam no polo sul do mesmo ímã ou de outro ímã. Nessa região do espaço, vamos definir uma superfície de área A, delimitada aqui por esta linha representada a vermelho. Vamos chamar a esta linha uma espira. Ela tem uma forma irregular. Podia ter uma forma regular, não havia problema nenhum. Perpendicularmente também à superfície definida por esta espira, vamos considerar o vetor normal n. Portanto, este vetor é permanentemente perpendicular a uma das faces da área delimitada, da superfície delimitada por esta espira. Define-se fluxo de um campo magnético B através desta expressão matemática. O fluxo do campo magnético B em unidades do Sistema Internacional é Weber, W maiúsculo B minúsculo, e é igual à intensidade do campo magnético B, portanto em Tesla, símbolo maiúsculo T, e é a área delimitada pela espira, em metros quadrados, e ainda, portanto isto são tudo produtos, ao cosseno de alfa. Repare-se que o alfa, aliás, é o ângulo que B e N fazem em cada instante. Neste momento, por exemplo, B e N fazem um ângulo de 0 graus. Mas a espira pode rodar. E, portanto, se rodar, o alfa vai modificar-se. E isso traz como consequência alteração no fluxo. O caso limite, por exemplo, será aquele em que o vetor n é perpendicular ao vetor b. Nesse caso, nenhuma linha de campo atravessará a espira. E, portanto, também o fluxo seria zero. E será zero. Mas é zero porque aqui o nosso alfa, este alfa que foi definido entre b e n, vale π sobre 2, ou 90 graus. E como sabemos, o cosseno de alfa é, no caso de alfa ser 90, o cosseno de alfa é zero. Portanto, o fluxo através da espira é nulo. Portanto, temos várias maneiras de variar o fluxo. Portanto, a espira pode rodar. Podemos deformar a espira. Dar-lhe outra forma. E, portanto, deformar a espira é alterar a área que ela define. E podemos também fazer variar a intensidade do campo magnético B. Ou até fazer a orientação do campo magnético, pô-lo a sua direção também a variar. Mas isso já estava contemplado aqui, no ângulo alfa, porque é o ângulo entre o campo magnético, entre o vetor campo magnético e o vetor n, que é como foi definido, um vetor que é perpendicular a uma das faces da superfície delimitada pela espira. No caso de haver variação do fluxo do campo magnético B, como sabemos, surge uma força eletromotriz induzida na espira que vai originar uma corrente elétrica na espira. Essa força eletromotriz no Sistema Internacional tem a unidade de volt, V maiúsculo, e é definida pelo seguinte quociente. No numerador, o módulo da variação do fluxo magnético, portanto, em Weber. No denominador, o intervalo de tempo em segundos. Portanto, sempre que houver variação do fluxo, haverá força eletromotriz induzida. Por exemplo, nesta situação agora estática, se não fizermos alteração nenhuma, nós temos fluxo, mas porque temos B, porque temos A e porque temos um cosseno de alfa não nulo entre B e N, mas não teremos força eletromotriz induzida,
Porquê? Porque para haver força eletromotriz induzida é necessário que haja variação do fluxo do campo magnético. E isso só acontece se variarmos a intensidade do campo B, se variarmos a área A ou se variarmos a direção entre B e N. Caso contrário, a força eletromotriz é nula. Não esquecer, há força eletromotriz induzida se houver variação do fluxo do campo magnético.